Olá, tudo bem? Nós estamos nos nossos 40 dias de propósito e resultados com Deus. Este é o nosso dia de número 13. A verdade liberta. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. O vento forte ocidental transformou-se em um vendaval enorme que atacava violentamente o navio de escravos que estava indo da África para a Inglaterra. As rajadas de vento chegavam a 130 quilômetros por hora e sacudiam aquela embarcação, levando-a por entre as ondas, que formavam paredes de 9 metros de altura. John Newton, um dos líderes do tráfico de escravos, ouvia os marinheiros gritarem que o navio poderia partir-se e afundar a qualquer momento. Eles estavam gelados, assustados e sem esperança. A água não parava de inundar o navio que levava o nome Greyhound. Homens, animais e provisões foram arrastados pelas forças das águas e caíram no mar. Newton orou a Deus pela primeira vez depois de anos no coração do mar tempestuoso. Após 2 anos na costa africana, o navio estava com as velas e os cordames e fracos e podres, e o casco esburacado. Naquela noite terrível, Newton caiu de joelhos e confessou a Jesus como o Senhor da sua vida. Após 1 hora, desde a primeira onda destruidora, amanheceu e o vento passou. Parte desse relato emocionante foi feito por Brian Edwards no livro De Traficante de Escravos a Pregador. John Newton veio a se tornar um pastor de grande influência em Olney, na Inglaterra, e passou a pregar contra a escravidão. Ele sentiu o chamado para o ministério pastoral durante o grande avivamento inglês, liderado por George Whitefield e John Wesley. Após as tempestades vieram as chuvas do avivamento. Whitefield se tornou o discipulador de Newton e foi um grande mentor para ele. Newton é o compositor do hino mais conhecido da história, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Um jovem chamado William Wilberforce se converteu com uma das mensagens pregadas por Newton, que passou a discipulá-lo pessoalmente, ensinando-o sobre o valor da intimidade com Deus, contagiando-o com sua paixão pela Bíblia e com sua visão anti-escravagista. Não subestime o poder do discipulado de uma única pessoa. A salvação de uma única alma é mais importante do que a produção ou a preservação de todas as epopeias e tragédias do mundo, declarou C.S. Lewis. O discipulado de Wilberforce o levou a organizar a sua vida de acordo com o padrão estabelecido por Jesus e tirar os primeiros momentos do dia sós em oração e leitura da Bíblia. Ele sentiu, então, o chamado para representar a causa abolicionista atuando no governo, sendo eleito para ocupar uma cadeira na Câmara dos Comuns. Wilberforce foi o autor da lei que pôs fim à escravidão na Inglaterra. Em agosto de 1833, a Câmara dos Comuns votou a libertação dos escravos e a abolição de toda a espécie de escravatura. Em tempos de avivamento, a Igreja se mobiliza, orando para homens que
representem os valores do reino de Deus, façam a diferença à frente da nação, abençoando todos com leis que tragam libertação de todo tipo de escravidão. Leia Atos, capítulo 1, após esta meditação. Este capítulo relata que a igreja inicia o livro de Atos reunindo-se em oração perseverante e que um líder é escolhido para atuar junto aos apóstolos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus possa estar vindo sobre a sua vida. Eu oro para que Deus esteja te abrindo os olhos e dando direção para tudo o que você fizer. Senhor meu Deus, neste dia nós te agradecemos, colocamos nossa vida em suas mãos. Nós queremos ser, Pai, aqueles que trazem o avivamento, o suficiente para amar, ó meu Deus, o discipulado daquele que nós temos ganho para o Senhor. E assim nós possamos fazer grandes coisas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia. Até amanhã.